Caros irmãos, o trabalho de hoje contempla a piedade filial. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Convidamos a todos para uma prece inicial desse trabalho de hoje. Senhor, aqui estamos novamente no trabalho na Seara de Jesus e agradecemos pelo amparo, pela boa intuição e pela força que recebemos na condução dessas tarefas. Agradecemos pelas oportunidades de crescimento, pelas oportunidades de ajudar o próximo nesse momento tão difícil por que passa nosso planeta. Agradecemos, Senhor, por tudo o de bom que recebemos. Agradecemos a Jesus por estar sempre junto de nós, como Ele nos prometeu, e aos bons amigos espirituais que aqui permanecem durante todo o preparo desses trabalhos. Que assim seja. Para darmos início, então, vamos ver o que diz Kardec na abertura, então, desse capítulo. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Para a gente bem definir o que é piedade filial, vamos primeiramente dar uma olhada nesse termo. Piedade. Piedade significa compaixão pelo sentimento alheio, comiseração, misericórdia e empatia. A empatia é aquele sentimento que me faz sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro para ajudá-lo, estendendo-lhe a minha mão. Diferentemente de pena, por exemplo, que é um sentimento sem ação, sem empatia. Quando eu me penalizo da dor do próximo, eu apenas lamento como fulano é infeliz, que sorte má que teve o cicrano, e a gente não faz nada para ajudar essa pessoa, nem sequer se lembra de fazer uma prece. Então, pena e piedade têm uma distância enorme, né? Outro termo que nós podemos definir é o de filiação. O que seria a filiação? A filiação é quando eu sou subordinado, quando eu sou dependente de outra pessoa que é muito significativa para mim, que pode ser o meu pai, a minha mãe, os meus padrinhos, os tios, os avós, os pais adotivos, os pais emprestados, onde nessas famílias mais modernas, onde os pais se encontram já com filhos de outros casamentos, que formam uma terceira família. Enfim, todos, qualquer adulto significativo para o ser humano está no lugar do seu pai e da sua mãe. Vamos definir também o que é o amor ao próximo. É o amor sem esperar nada em troca, muito parecido com aquele amor que Jesus nos recomenda, do qual nós estamos ainda bem longe, né? O que se revela nas nossas ações e nas nossas atitudes é, simplificando, nunca desejar o mal para ninguém. É a maneira de expressar o nosso amor a Deus. André Luiz diz muito bem que entre você e Deus, o próximo é a ponte.
Ou seja, não existe maneira de chegar a Deus a não ser através do amor do próximo, nos colocando nessa condição de amar o próximo, estamos também amando a Deus. E a caridade, o que seria a caridade? Esse termo caridade, não é o termo que é controverso. A nossa interpretação desse termo é que é bastante controverso muitas vezes. Mas pode-se definir caridade aquela assistência ao nosso irmão sem esperar uma retribuição. É um ato de compaixão e empatia. Como nós já dissemos antes, a empatia nos faz sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro, estendendo-lhe a mão, sem humilhar quem precisa da ajuda. Isso é muito importante e muito difícil de fazer. Pode ser material, pode ser afetivo e pode ser espiritual. E o dever? O dever, que nesse caso aqui é a parte mais importante, é a obrigação moral, primeiro para conosco mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, nos orienta Lázaro no capítulo 7, sedes perfeitos. Mas, no caso do dever filial, é ainda mais. É assistir na necessidade, no repouso na velhice e na retribuição da infância. Mas devemos ter muito cuidado e não podemos generalizar essa assistência, essa retribuição que nós fazemos aos nossos pais. Em O Pai Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 107, aliás, ele dá o significado do que é a piedade de um modo bem geral. Fala-se muito em piedade na Terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macias e mãos espinhosas. Nós sabemos que nem tudo pode ser considerado piedade filial. Fogem à piedade filial, por exemplo, aqueles apenas que ajudam os pais na alimentação, como se fosse cumprir a minha obrigação. Fui lá, dei um prato de comida, dei uma mesada nesse mês e agora estou livre até o mês que vem. Não se apercebendo das demais necessidades dessas pessoas. Aqueles que ajudam de má vontade, com exigência de mudanças de hábitos que não estão acostumados para que se adequem às nossas necessidades, aos nossos afazeres. Aqueles que os colocam nos piores cômodos da casa, isso é uma coisa que dói no coração de quem observa, né? Cobrando muitas vezes serviços domésticos que eles já não podem mais fazer. Aqueles que, sem motivos justos para não se dar ao trabalho, os colocam em asilos, nunca mais aparecem, nunca mais dão as caras, nunca mais se lembram que tem um pai e uma mãe. Muitas vezes a gente vê um velhinho se queixando que está sozinho, que não tem ninguém, que ninguém o visita, que ninguém se lembra dele, passa aniversário e eles esperam ansiosamente que alguém apareça e ninguém aparece. Fogem também da piedade filial aqueles que não os visitam em seus lares. Muitos idosos vivem sozinhos, se sustentam e ficam abandonados. Ninguém aparece, ninguém telefona para perguntar como estão, como vão, o que estão necessitando, mesmo que saibam que eles nada necessitam, né? E isso nos leva
a uma outra reflexão. E os pais que abandonaram seu filho? E os que não são bons pais? Aqueles que deixaram o filho aos cuidados de um parente, colocaram num orfanato, no conselho tutelar vão lá esse queixo que não tem condições, que não querem cuidar mais da criança, querem deixá-lo no asilo. Muitas vezes essas atitudes são consideradas muito pertinentes, porque realmente o pai ou a mãe não tem condições de criar a criança e não quer deixar a criança à deriva, não quer deixar a criança sozinha. Mas são muito poucos e louváveis essas atitudes. Muitas vezes os pais realmente abandonam os filhos ou eles são abandonados dentro do próprio lar. Não há tristeza maior de ver uma criança que não é orientada, que não é amparada, que não é acolhida. Ninguém se importa se ela comeu, se dormiu, se está com frio, se está com sede, se tem fome, se vai na escola, se não vai. A criança simplesmente vive ao Deus dará. Esses pais, com certeza, falharam na sua missão, porque ninguém é pai para isso. Com certeza, todo mundo é capaz de chegar a essa conclusão sozinho, né? Mas tem aí uma conotação que nós devemos nos pensar muito a respeito. Quem é que vai julgar esses pais? A quem eles vão dar conta quando, enfim, alguém lhes perguntarem o que fizeste dos filhos que lhes confiei? Com certeza não será a nós. Não é a nós que eles devem. Então nós não temos o direito de julgá-los, muito menos de condená-los. Nós temos que nos lembrar que a nossa obrigação é o dever filial, é a honra que devemos a esse pai e a essa mãe. No mínimo, por eles terem nos dado a oportunidade da reencarnação. E eles também devem ser honrados por ter nos dado essa oportunidade de um novo corpo, de uma nova existência, de inúmeras experiências e novos aprendizados que estamos tendo, mesmo sem a ajuda deles, de transformações internas, de prosseguimento evolutivo, porque também nós viemos aqui para alguma coisa. Não foi só para julgar os nossos pais, muito menos para ficar dependente deles a vida inteira, né? Então, nós também tiramos alguma lição dessa situação. E só por isso, por essa oportunidade que eles nos proporcionaram, dessa convivência e de tirar esse aprendizado, mesmo no meio do sofrimento que nos causam, já só por isso já se fazem credores de honra, consideração, respeito e compreensão aos motivos do abandono ou dos maus tratos. É a parte mais dura que um filho enfrenta, é essa. Mas nós temos que nos lembrar que Jesus sempre nos recomendou a pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos. Quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. E o mérito que tem o filho que consegue esquecer os maus tratos, esquecer o abandono e assim mesmo conseguir honrar o seu pai e a sua mãe, está dando um grande passo na sua estrada evolutiva, né? No item 9, também Kardec nos orienta que a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio, e o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Ou seja, se o filho que está nessa situação procurar compreender os pais, se autoconhecendo e também buscando o entendimento daquelas atitudes,
no estudo do Evangelho, na orientação que o Espiritismo nos traz, ele vai ser muito mais amparado nesse conhecimento, assim como pelos espíritos bons que se aproximam de nós para nos ajudar a seguir por essas estradas, por essas tarefas tão penosas. No item 3 ainda, voltando ao início, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez honrar a vosso pai e a vossa mãe não passa de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui falta a caridade da ingratidão. Ou, por outro lado, porque a falta da caridade se junta à ingratidão. A falta da caridade que não tivemos para com os nossos pais se junta ainda à ingratidão por tudo o que eles nos ofereceram, por menor que tenha sido, por pouco que tenha sido. Assim nós encerramos o nosso trabalho de hoje, convidando a todos para uma prece de agradecimento.